Muito bem, voltamos para falar sobre algo que aflige muitas pessoas e também tem a ver com música. E nós falamos no bloco anterior a respeito, num dos blocos, aliás, a respeito da questão de suprir e ajudar na área mental. E eu queria conversar com vocês a respeito de depressão. Queria que a doutora Renata falasse para mim o que é ser deprimido. Eu vou explicar até por quê. Porque no meio religioso e também as pessoas não conseguem distinguir bem o que é uma pessoa deprimida. E há de ter, e eu já vi casos, já presenciei inclusive, casos de pessoas que estão dentro de comunidades religiosas, né, evangélicas, católicas, etc., que elas começam a sofrer de alguns sintomas e as pessoas acham que elas estão com espíritos ruins, endemoninhados, e às vezes a pessoa ela está com depressão. Às vezes a pessoa ela está com a depressão, e eu queria também saber se é uma doença ou é um estado psicológico. Como é que é isso? Fala para nós, para que a gente possa ter uma noção. Então, Marcos, acho que no primeiro assim, momento é falar sobre estar deprimido. Porque deprimido a pessoa pode estar triste ou passando alguma situação na vida, às vezes, de algum problema ou um estresse maior, que a pessoa fica mais triste, Sim. mais para baixo, sem muito ânimo. Aham. A depressão, ela é uma doença emocional em que ela tem níveis. Então, às vezes a pessoa, ela não está só naquela tristeza momentânea, Sim. não passou, ela permanece, então ela está entrando numa depressão leve, tem a moderada e tem a depressão profunda. Muito bem, então depressão ela não é uma doença patológica. Patológica, eu já peguei a cola antes aqui com a doutora, patológica é quando você precisa usar remédio, é isso? Dependendo do nível da depressão, é necessário Ela usar. se torna patológica. Vamos usar o termômetro. Sim. Eu estou febril, né? Ok. Então, assim, a depressão profunda é 40 graus. Tá febril, não, tem que ir para emergência. Aí usa o remédio. Aí usa o medicamento. Então, é muito subjetivo. Tem pacientes que procuram a terapia e... Eu só queria distinguir assim, quando usa remédio, aí cai na área patológica, que é o remédio, entendeu, gente? Alto. Que é o remédio. Agora, ela no início dela, é uma doença psicológica. Psicológica, né? emocional. E qual o nível? Então eu estou querendo saber se eu estou deprimido. Qual é o nível pouco, o médio e o alto? Nós temos aqui o Natan, que andou um pouco deprimido. Estou brincando, gente. Só para mexer com ele. Mas vamos supor que seja eu. Eu estou pouco, médio, altamente deprimido quando? Quando é que é a caracterização de cada um? Você quer que eu fale como sintomas? Sintomas. Então, a depressão leve, a pessoa às vezes não vai querer sair de casa, não... Eu falo que perde um pouco o colorido da vida, fica tudo preto e branco, né? As coisas não têm muito sentido. Às vezes, um almoço no restaurante que a pessoa mais gosta, não tem graça, Entendi. vai perdendo esse brilho. Entendi. A vida vai perdendo o brilho. A pessoa já não tem tanta vontade de fazer as coisas. Então, uma depressão baixa. Uma depressão média. A pessoa já vai paralisando a pessoa, porque ela já tem dificuldade de trabalhar, de se relacionar com as pessoas, essa angústia, porque as pessoas elas descrevem de sentir dor, né, que sentem fisicamente. Nesse termo e médio. Aí já começa a comprometer todas as áreas da vida da pessoa, trabalho, família, aí amigos, já tem que tomar remédio? O social. Algumas pessoas com a terapia e atividade física não há necessidade. Outras pessoas precisam. A música também. Música também. E quando chega ao estágio crítico da situação? É o que as pessoas normalmente compartilham, né? Que todo mundo acha que a depressão é só nesse nível. Que a pessoa já não quer mais tomar banho, não levanta da cama, não consegue se alimentar direito,
vem essa palavrinha feia do que a gente fala que é comorbidade, que aí começam a vir outras doenças emocionais, crise de ansiedade, uma compulsividade, né? E a pessoa já começa a adoecer, não só emocionalmente, até fisicamente. Ela não consegue sair sozinha. Pânico, síndromes, né? Síndrome do pânico. Aí ela já coisas. começa a ter outros sintomas também e não consegue reagir. Então eu posso caracterizar que isso realmente é uma doença que ela pode ter, ela tem o âmbito tanto psicológico como o patológico, os dois, e a pessoa tem que discernir e tem que entender que nem tudo é demônio, compreendeu? Nem tudo é demônio, às vezes você tem que procurar um profissional na área, não é isso? Para você poder se tratar. E, por exemplo, nessa situação da mente, de a pessoa pegar e estar deprimido, você já teve experiências com a música a ajudar na depressão de alguma pessoa? Então, o ser humano, na verdade, ele não está preparado para viver a tristeza. Ele não está preparado para viver, perdão, as decepções da vida, as frustrações. Porque o ser humano foi criado pelo Criador para morar num paraíso. Entendi. E as consequências de determinados erros, às vezes, faz com que a pessoa ela viva enclausurada dentro de um pensamento, dentro de um relacionamento, dentro de um sentimento. E isso vai gerando nela, cada vez mais, como a doutora explicou, essa angústia, essa tristeza, essa falta de vontade de viver, porque hoje é considerada a doença do século, né, a depressão. E às vezes as pessoas que estão à volta de um deprimido, de uma pessoa deprimida, julgam, né, dizendo que a pessoa é fraca, dizendo que a pessoa ela está se entregando. Mas eu vivi um caso dentro da minha própria família. A minha irmã ela teve uma depressão pós-parto, onde ela não queria mais a filha dela, e ela precisou se tratar. E aí entrou um tratamento, Marcos, espiritual também na ajuda. Alguns pastores diziam para ela que era só demônio, que precisava só de oração, e na verdade não era. É óbvio que eu peguei a minha irmã, coloquei ela perto de mim, e amei, levei para o monte para orar, fomos em vários cultos, louvor, adoração, mas eu também acompanhei no médico, no psiquiatra, no psicólogo, e na época ela estava entre a cruz e a espada, ela assim, Zeu, o que eu tenho que fazer? Se eu for tomar um determinado remédio, eu vou ter que parar de amamentar a minha filha. Eu falei, sim, querida, para você poder ajudar a sua filha, você tem que estar bem. Isso. Você tem que estar bem. E o processo é um processo doloroso, Marcos. Eu acho que é lento também, não é? É um processo doloroso e às vezes quem está em volta, às vezes não consegue entender. Há muito julgamento, um pré-julgamento que a pessoa é fraca, mas não é. Isso é legal que você está falando, porque a gente tem que entender muito isso, gente. Calma aí. Não vamos sentenciar as pessoas a alguns julgamentos, por causa de alguns julgamentos nossos, que você vai acabar de fundar isso. Exatamente. Não é isso mesmo? O que ela precisa naquele momento é de ser amada, de ser valorizada. Eu acho que a doutora fala, a linguagem seria elevar a autoestima da pessoa, não é isso? Exatamente. E não tem ninguém melhor do que isso, do que o próprio Espírito Santo, né? O próprio Deus, o Criador, enfim. O tratamento clínico com o tratamento espiritual, você vai chegar num ponto determinante para uma cura. Né? Eu acho que não existe uma cura, a doutora pode falar com mais propriedade sobre isso, uma cura definitiva para um depressivo. Ela sempre vai trazer uma sequela, ela sempre vai trazer uma marca. Então é a necessidade, como um dependente químico, como uma pessoa que teve problema financeiro, como uma pessoa de fazer um acompanhamento. Agora. É um processo, né? E às vezes... Eu acho que é um processo. Exato. Agora, vamos agora para o lado que muita gente pensa. A música, por exemplo, é capaz de libertar uma pessoa que esteja sofrendo, de repente, de uma sensação ruim, de agouro, né? Que tem a turma muito fala, eu até anotei aqui, agouro, sensação espiritual ruim, macumba, mal olhado. Tem coisa que tem gente que acredita nisso e tem gente que não acredita. Aí tá? eu quero Mas deixa eu só terminar. Aí o que é que acontece? Eu quero saber o seguinte,
Eu quero saber que essa vai na tua área na veia, mas vou saber primeiro a opinião dela. Eu quero saber o seguinte, a música, ela pode dissipar esse tipo de sensação? Aí nós vamos na sensação espiritual, que foi nenhum dos campos que a gente abordou até agora, falamos sobre isso. Agora vamos falar sobre a sensação espiritual. A música, ela consegue trabalhar nessa área espiritual da pessoa, que tem gente até dentro da depressão que ela acha que ela está sendo perseguida por um demônio, está sendo aquela coisa toda em cima dela, da mente dela, é isso, doutora? A própria síndrome do pânico também, né? Isso, traz medos, pavores para a pessoa, em que a pessoa fica com certo terror mesmo de tudo, de sair de casa, de determinados locais. Mas na área espiritual também, doutora? Então, a psicologia hoje, temos a quarta força que a psicologia fala, que é a psicologia positiva, que ela vem trazendo a importância do espiritual na vida do ser humano. É mesmo? E o já quanto tem influencia. Isso dentro do estudo, né? E o quanto influencia. Antigamente não era tão falado, mas hoje, assim, é muito estimulado, até pela psicologia, que a pessoa tem uma fé, que ela busca essa fé e que essa fé, ela traz benefícios para o emocional. Entendi. Então, eu acredito que a música tem influência, sim, espiritualmente. Pode ajudar nessa libertação, entre aspas, né? Da pessoa se sentir mais livre, vamos dizer assim, desses demônios e essas coisas. Pastor Eliseu. Sim. E aí, a música liberta ou não liberta o camarada? Então, em relação à cura divina, em relação à cura, depende da pessoa. Né? Isso, nós já falamos Geral sobre isso. Já na libertação, já no poder da música, de mudar o ambiente, já não depende da pessoa. Depende do transmissor e o próprio ambiente que é gerado. Não depende individualmente. Digamos que o Natan seja uma pessoa oprimida. Digamos que o Natan seja uma pessoa que vê vultos, que escuta vozes. Digamos que, então, aí o poder da música, biblicamente falando e segundo experiências, não depende dele para ele ser liberto. Naquele exato momento. O poder da música ministrada na unção, na direção de Deus, ela é capaz de trazer ao indivíduo esse processo de libertação. É como se fosse um copo d'água. Se eu tivesse com um copo d'água aqui ele está vazio, né, e começasse a enchê-lo com água. Ele não estava vazio, ele estava cheio de ar. Então, é a música, é o poder que existe nela. De acordo com quando você vai ouvindo, quando você vai recebendo, aquilo que está de ruim vai saindo. E algo novo vai entrando. É a mesma coisa uma dona de casa, às vezes o ambiente está carregado, o ambiente está mal. Ela coloca lá uma música para tocar de um determinado louvor, um determinado cântico. Daqui a pouco ela está lavando a louça, mas está chorando. Daqui a pouco ela estava com mal-estar, estava com um mau pressentimento. De repente aquele ambiente transformou ela. Entendeu? Então é isso, casos bíblicos. Então pode. Pode e com muita convicção, ela transforma o lugar. A música, ela transforma. Músicas proféticas, ela tem esse poder de transformar. Agora deixa eu perguntar uma última pergunta. Eu quero viver melhor e ser atendido e suprido com as minhas necessidades através da música. Nós falamos várias coisas aqui. Vocês acham que, para que eu possa viver melhor, o que vocês me sugerem? E sugerem também para os telespectadores, para aqueles que estão nos assistindo. Fazer o que em relação à música? Ouvir mais música? Ou associar a música às áreas da nossa vida, determinadas áreas, com determinadas músicas e assim viver melhor? Como é que eu faço? Eu acho que uma boa dica, que é o que a gente fala, né? A gente brinca no consultório de dever de casa, né? Eu acho que é você montar essa tua trilha sonora, porque é subjetivo, é a escolha da pessoa. Entendi. Mas se aquilo traz um bem-estar, motiva, alegra, anima,
Um dia, às vezes, que a gente acorda que não tá tão motivado, bota já aquela trilha sonora no café da manhã, né? Eu acho que vai tudo bem, né? Já vai dar um up. Então, eu acho que essa questão da música é você trazer ela e usá-la como benefício mesmo. Legal. E como instrumento para estar te motivando, te elevando, Fazer te a minha animando. trilha sonora, então, diária. E hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que a gente aí. pode montar, né? E selecionar aquilo que faz bem pra gente. Pastor Eliseu, Isso aí. o que é que eu faço? Então, nós até nos bastidores estávamos falando sobre... você falou que ia fazer a pergunta, não fez, mas eu vou pegar um gancho. Quem criou a música? É tanta pergunta, filho. Né? E aí, vai perguntar para você que está vendo a gente aí, no Espalha pra Geral aí. Quem criou a música? E aí, doutora? Quem criou a música, Marcos? Eu não acredito que Deus criou a música. Eu não acredito que Deus pegou, vou criar a música. Eu acredito que a música já estava dentro do coração do próprio Deus. Foi algo, assim, natural. E é por isso que hoje a gente está parado, assim, de repente começa a tocar um barulho, a gente está balançando, a gente está dando um jeitinho e tal, dando uma mexidinha. E as opções hoje são muito grandes. Né? Eu acho que não é qualquer música, que vai trazer um bem-estar a você. Eu acho que tem que haver realmente assim, uma seleção e o que essa letra está trazendo, qual é a finalidade do compositor, do autor dessa música, qual foi o objetivo, de onde veio. Eu acho que isso que tem faltado em muitas pessoas. Há um texto na Bíblia, e eu quero falar diretamente a você, que diz o seguinte, que encontra em 1 Samuel 16, 23. Que sucedia que quando um espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Implica o seguinte, que a música, é o que está escrito na Bíblia, ela fazia um bem muito grande a Saul, e Davi tocava a harpa. E as canções que Davi tocava foram as canções que muitas delas você vê que estão no livro de Salmos. A minha sugestão para você, somada aos nossos colegas aqui, é que a música seja realmente uma trilha sonora de coisas boas diariamente na sua vida. Mas, que se você puder opte em ouvir coisas que falam sobre Deus, que também vai te elevar na sua fé e vai trazer algo bom para você. Talvez, quem saiba, você está precisando ouvir uma música que fale de Deus e que ajude você nessa depressão, nesse momento difícil que você está vivendo aí. Que aumente a sua fé, que faça você sair desse marasmo, desse momento difícil que você está vivendo. O desejo do Espalha pra Geral é tudo de bom para você e que você realmente vença na sua vida e você tenha resultado. Principalmente com esse programa, com o poder da música. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo Espalha pra Geral. Tchau.